não levantamos, não pulamos. Aí sim, é o grande paradoxo. É uma música, um apelo para o corpo, que nós não admitimos, mas nós também não conseguimos descartar a música. E aí o que acontece? Com as pessoas que são estimuladas para dançar, mas não dançam. O que acontece no corpo delas? Uma carga de hormônios, adrenalina. A percussão é tão forte que chega a prejudicar os nossos tímpanos dentro das igrejas. O que acontece com o nosso corpo? O corpo está excitado. E o corpo excitado, o que acontece com a mente? O que acontece com a mente, irmãos? Perde a lucidez. Perde a lucidez. Porque o seu organismo foi criado por Deus com essa capacidade de produzir esses hormônios, inclusive a adrenalina, para você agir, reagir, fugir de uma vaca que corre atrás de você, fugir do perigo. O seu corpo está preparado, todo ele, para várias situações de emergência. Só que os ritmos e a música produzem uma situação corporal de emergência quando nós não temos nenhuma emergência. E então, essa estimulação fisiológica do nosso organismo e química é para uma ação de escapar, de correr, ou de entrar na dança, dançar, até transpirar, suar, para não fazer crescer da igreja. Então, essa situação química existe no nosso corpo provoca um bloqueio na nossa capacidade de refletir, de pensar, inclusive de diferenciar entre o sagrado e o profano. Irmãos queridos, vocês estão de acordo comigo ou não? Alguém aqui assinaria embaixo dessa carta aí? Irmãos, olha só, o que os carismáticos querem. Essa aqui não é uma foto dos carismáticos, é de evangélicos. E eles nem são pentecostais, são evangélicos que dizem que estão abençoados na terceira onda de poder do Espírito Santo, que é a renovação da liturgia através do uso da música nativa. Então as pessoas estão estimuladas e aí elas não podem continuar sentadas, elas têm que se levantar, têm que levantar os braços, têm que se movimentar, respondendo a essa música. Então, a cultura pós-moderna, valorização do corpo, e aí então vem uma música do corpo. E a cultura pós-moderna, tendo seu impacto dentro das igrejas, também seguida de uma música sacra para o corpo. E agora, será que existe uma música sacra para o corpo? O nosso corpo não é isento, não está alienado à experiência da adoração a Deus. Não pode estar porque nós somos uma unidade. Então, quando eu digo uma música para o corpo, eu quero dizer que é a música que estimula o indivíduo a partir das suas emoções, da sua pulsação, e isso tem que ver com os seus sentidos, com a sua sensorialidade, não com a sua razão, seu discernimento. É possível haver uma música sacra para o corpo? Se é para o corpo, se ela está refletindo a cultura do mundo, então ela já não é sacra. E se é para o corpo, para estimular o corpo, ela pode até ser religiosa, mas não é cristã. Porque no cristianismo, esse não é o culto para Deus. E lá, as pessoas dançando, é o que eu escrevi hoje rapidamente falando sobre os cultos dos carneiros. Eles que faziam exatamente isso. É que nós, que olhamos para a Bíblia, né? Nós consideramos que a característica predominante da nossa igreja é a mensagem de salvação. Pode haver harmonia entre uma igreja cujo valor principal seja sua mensagem de salvação e uma liturgia feita para o corpo. É uma contradição, é um paradoxo. Mas nós estamos diante desse paradoxo. Em muitos lugares, uns mais do que outros. Muito bem, olha só, esse Jaci Parasquim é um teólogo metodista. Eu o conheci pessoalmente. Agora ele faleceu. Acho que um ano,
aí, um ano e pouco atrás. O Jaci Brasquim, nós quando eu conheci pessoalmente, fiquei admirado, porque eu li o livro dele e pensei assim, deve ser um homem afrodescendente. Se você olhar para ele, você vai ver que é uma pessoa com uma disposição física, né? Quando eu conheci, fiquei admirado porque é um homem assim, curvadinho, né? Já bem de idade. E eu pensei, mas esse homem não era que escreveu aquilo que eu li. E olha só o que ele diz. A beleza da santidade vem do tempo do Espírito Santo. Vem vindo lá dos lados da África. Vem com seus tambores e cores, com seus ritmos e melodias, com seus meneios de quadris. Vamos que o Jaci Brasquim, metodista, teólogo, está dizendo é que a beleza da santidade é a experiência carismática e pentecostal. De onde ele está dizendo que vem? Da África. Os seus ritmos, cores, sua percussão, seus meneios de quadris. E ele diz, o livro dele chama Beleza da Santidade, que se a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da santidade, ele fala assim, como é que a santidade pode ser bela se nós não estivermos sendo nós mesmos no culto? Mas que apelo é as pessoas, olha, nós mesmos, ele está dizendo que nós devemos ter o que nós somos, né, na nossa origem cultural, primitiva, pagã, porque é dessa origem que todos nós viemos. Todos nós aqui, morenos e brancos, vermelhos e amarelos, todos nós viemos, né, do paganismo, do primitivismo. E esse primitivismo e paganismo voltou para a cultura ocidental com a contracultura da década de 60 e agora está entrando dentro das igrejas com apelo como esse daí, através da renovação carismática, do pentecostalismo e do movimento de renovação das igrejas cristãs. Não é preocupante que isso tenha a ver alguma coisa com a grande conflito? O que nós falamos no início? Nos últimos dias, as pessoas fala várias vezes, né, de adoração. Adoro o dragão, adoro a besta, adoro o falso profeta, adoro os demônios. Então essa é a perspectiva dos últimos dias. Eu vejo as coisas que estão acontecendo no nosso mundo de hoje, que pastores, teólogos, afirmando coisas como essas, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo nesse momento que o Apocalipse previu. Muito bem, vou para a finalização. Olha, esse homem é um pastor, um missionário batista, Sandro Baixo, do Rio de Janeiro. Um renascimento espiritual está acontecendo hoje e o Espírito Santo está na raiz disso. Os jovens estão expressando sua alegria, sua felicidade profunda através da música rock. Olha, então ele está dizendo que o rock, ele, na verdade, na outra parte do livro, ele chega a falar com essas palavras. Ele diz que o rock era uma arma potencial que estava sendo usada só para o mal. Aí ele diz, mas agora nós tomamos essa arma das mãos do inimigo e estamos usando para louvar a Deus. Olha, eu falei de manhã que Deus falou para os judeus assim, não andem nos costumes das nações, para onde vocês estão indo, derrubem todos os altares deles. Agora, irmãos, aqui o pastor, nosso irmão da fé, em Cristo, dizendo que o rock está sendo resgatado para ser usado para louvor a Deus. Então a música que foi feita para louvor do diabo, ele diz que agora está sendo usada para louvar a Deus. Às vezes, eu chego a dizer para algumas pessoas que elas fugir. Claramente para elas, João, você está sendo ingênuo, você não percebe o grande conflito nessa situação que você está analisando. Eu falo, você acha que a música comunica só através da sua melodia, da sua letra, da sua poesia? A música comunica muito mais. 80, 90% do potencial comunicativo da música é no som, não na poesia. E aí a pessoa então pega o mesmo som, o mesmo estilo, os mesmos instrumentos e coloca uma poesia religiosa e acha que essa música que provoca todas aquelas
na festa da carne, vai produzir reações santas, usando dentro da igreja. Então isso, irmãos, é uma ingenuidade, sem tamanho. Por que nós, como seres inteligentes, nossos compositores, que são extremamente inteligentes, precisariam usar os estilos que já existem no mundo para louvar a Deus? Se eles têm criatividade e o Espírito Santo deu o dom da música a eles, eles podem desenvolver estilos e características musicais novas, né, que reflitam a palavra de Deus, a experiência deles na salvação. Mas veja, a música não é uma coisa que a gente inventa racionalmente. Ela é resultado da nossa experiência na cultura. Então, se você estiver se alimentando na cultura do mundo, você vai buscar e vai produzir música e qualquer tipo de arte segundo a cultura do mundo. Mas se você está se alimentando da palavra de Deus, da santidade divina, a música que você vai produzir vai ter outra característica. Muito bem. Olha, tem um filme, Mudança de Hábito. Essa coisa é tão penetrante, irmãos, tão forte, que Hollywood fez uma negra que vai para um convento, e aquelas irmãs todas branquinhas, com as roupinhas delas bem passadinhas, e elas estão lá, quietinhas na igreja. Então essa mulher chega e ela começa uma nova dinâmica, um novo apelo com a música. E aí então ocorre uma renovação daquele convento. As mulheres ficam dispostas, alegres. E aí então o filme retrata a mudança dentro das igrejas do Brasil pela renovação da liturgia. É justo nós falarmos da liturgia quando uma pessoa fala essa igreja é renovada. A liturgia desta igreja é renovada. Igreja fulana de tal renovada. Mas se eles estão buscando estilos musicais que vêm da cultura primitiva, é justo renovada? Muito bem, irmãos. Finalizando essa parte, o que diz a profetisa? Com a mente servimos ao Senhor. Eu não quero dizer que a cultura cristã de Deus é como se fosse a cultura do racionalismo, da supervalorização da mente. Mas ela vai dizer que a nossa mente deve estar no governo das emoções e no governo do corpo. Se houver uma inversão disso, então tudo estará perdido. Por isso ela diz que nós servimos a Deus com a nossa mente. E aí nós temos alegria, temos emoção, temos entusiasmo, temos esperança, essas coisas